Bom dia a todos. Jesus nos abençoe. Agradeço imensamente o convite da Federação Espírita aqui da Paraíba, na pessoa do seu presidente, Marco Lima, Ana Tereza, vice-presidente, que nós temos como irmãos muito queridos, e os demais companheiros daqui, também muito amigos, muito queridos. Gostei muito da referência de paraibano. Isso é muito chique, é uma honra, realmente. Esse convite que nos foi feito pelas duas federativas, a de Pernambuco e a daqui, nos trouxe muita alegria, porque nos permitiu uma releitura desse capítulo de André Luiz sobre o passe. O André Luiz, ele é enciclopédico. Quando você estuda a obra dele, você encontra as mais diversas temáticas, não é? Na área do passe, na área do transe mediúnico, na área da sociologia, na área da psicologia. E então realmente quando a gente tem a oportunidade de verticalização de um desses temas, a gente percebe a grandiosidade da obra. Eu particularmente não tenho nenhuma pretensão de especialista nessa obra, porque realmente não tenho essa condição. E a especialidade implica em certos requisitos que até mesmo dentro da ótica espírita a gente aprende a ter uma visão mais universalista. Mas uma verdade nós temos que reconhecer: nós estamos numa fase que já recebemos muitas revelações. Então estamos precisando nos debruçar em pesquisa sobre essas revelações. Nós temos Manuel Filomeno de Miranda, nós temos Joana de Ângeles, nós temos todo um trabalho de Ivone Pereira, além de Emmanuel. Cada um desses autores trazem revelações e percepções do plano espiritual que nós precisamos realmente verticalizar. E os estudos que se desenvolvem nesse caminho nos permitem uma melhor compreensão do pensamento desses autores, que na verdade se somam, mas cada um trouxe uma parcela do conhecimento, como o próprio codificador mencionou. Então, esses estudos específicos, não é? E algumas federativas e casas espíritas estão até criando dias para estudo da obra de André Luiz, um dia para estudo da obra de Joana de Ângeles, outro dia para o estudo da obra de Manuel Filomeno, de Ivone. Ou seja, está nos ajudando esse procedimento a conhecer mais o pensamento desses autores, que também são enciclopédicos, não é? O Marco Lima mencionou a questão da obra de André Luiz, que é portentosa, é quase que um curso de pós-graduação. E realmente nós poderíamos dizer que ele é um estudo que avança, nos ajuda numa percepção maior, assim como outros autores que nós os mencionamos. Isso para que a gente amplie o nosso olhar sobre a importância da pesquisa, porque muitas vezes nós ainda ficamos esperando mais e mais revelações, mais livros mediúnicos, que são bons quando procedem de esfera elevada, mas nós já temos muito material para estudo e precisamos nos debruçar sobre esse material. Então, quando nós recebemos o convite para o estudo específico do passe, e que a gente vai reler a obra, é muito interessante. Eu digo a vocês, me surpreendi com o que vi. Parece que nunca tinha lido. Porque cada vez que você lê, o seu olhar vai para um ângulo. Porque alguns trechos desses que nós vamos mencionar aqui permitem mais de uma abordagem de análise.
Porque esses espíritos superiores que nós mencionamos, eles lançam princípios. E a partir desses princípios se desenvolve toda uma sucessão, encadeamento de ideias. E quando você os associa com outros autores, você percebe o quanto nós ainda precisamos aprender acerca de vida espiritual para viver melhor. Mas para entrarmos na questão da temática de André Luiz e compreender o pensamento, e vamos mencionar André Luiz exatamente por causa da postura do tema apresentado, não querem dizer que não venhamos citar um outro autor, inclusive até através de Chico, como o próprio Emmanuel, que nos ajuda a esclarecer certos aspectos. Mas realmente, para compreender o pensamento de André Luiz, nós precisamos inicialmente falar de Allan Kardec. Porque o desenvolvimento do pensamento de André Luiz decorre do próprio pensamento de Kardec. Ele vai usar algumas expressões contidas no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, que a gente precisa dominar esses conceitos, senão a gente não compreende efetivamente o que ele está dizendo. E aí, deixa eu ver se eu liguei. Nós vamos fazer uma observação inicial de que a obra de André Luiz, aqui que nós chamamos de obra de André Luiz, ou coleção de André Luiz, ela teve, na verdade, a supervisão de Dr. Bezerra de Menezes e de Emmanuel. Isso quem menciona é o próprio Chico. Muitas vezes ele estava psicografando, isso aconteceu em algumas obras. A psicografia parou por alguns dias e ele recebia a informação de que a equipe de espíritos responsável pela obra estava analisando as teses que poderiam ser trazidas ao plano físico ou como elas poderiam ser apresentadas na obra. Então, o trabalho foi de uma construção representando um pensamento de um grande grupo de espíritos que teve como representante, junto a Chico Xavier, André Luiz. Então, todo o trabalho teve uma supervisão direta desses dois espíritos e toda uma equipe que a gente acaba conhecendo um pouco dela quando você vê os personagens, não é, dos livros, que são aqueles que foram construindo as ideias que foram sendo trazidas por André Luiz. No Livro dos Médiuns há uma observação muito interessante e curiosa de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 275, que nos leva a uma percepção muito interessante sobre a questão do passe. Allan Kardec já havia identificado a questão da chamada mediunidade de cura, dos médiuns curadores. E no trecho que ele estuda, é um trecho breve, de umas 2 ou 3 páginas só, dentro da obra. Ele diz que não haveria possibilidade de um maior aprofundamento do tema no Livro dos Médiuns, em função da característica da obra, que é uma obra síntese. E aí ele diz isso aqui, que é muito interessante. Ele fala assim: um médico amigo nosso se propõe a tratá-la em obra especial sobre medicina intuitiva. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste no dom que possuem certas pessoas de curar. É curioso observar ele dizer que um amigo dele escreveria
um livro sobre medicina intuitiva. Para ele fazer o registro, ele concordava que havia um quê de intuição na hora da transmissão do passe, ou no exercício da mediunidade de cura. Eu não consegui identificar, eu não sei se algum companheiro conseguiu identificar a existência de um livro de um médico que tenha surgido depois da codificação sobre o assunto. Mas o registro é interessante porque chamou a atenção do codificador e, como disse, seria o pensamento dele de que se envolvia no processo da atuação dos espíritos na cura, na saúde das pessoas, não somente uma doação fluídica, mas também um exercício da mediunidade intuitiva. Então seriam duas faculdades em exercício. Exatamente. É porque aqui nós estamos analisando o médium, então é o plano físico. Depois eu vou fazer esse contraponto durante a fala. Eu estou buscando ser um pouco mais lento e didático no início, para que a gente depois perceba. Eu vou fazer a análise, já que o nosso amigo fez a observação, eu vou fazer a análise dos aspectos essenciais da cura em si, na visão de Kardec e de André Luiz. Depois vou analisar o médium, o trabalho dos espíritos e o paciente. Serão esses focos de análise que nós teremos no desenrolar. Isso para ser didático e a gente não ficar assim perdido. E também gostaria que a gente ficasse, achei muito boa a sua intervenção, para a gente ficasse um pouco mais à vontade, não ficarem assim tão formais. Vocês estão assim muito formais, está assim muito professoral aqui, hoje não é bom. Falou-se aqui em professor e mestre, não tem nada disso aqui, somos todos estudantes, tá? Como eu disse, quando eu estudei, e quem aprende mais é quem prepara, viu? Quero avisar para vocês. Se vocês querem aprender um tema, prepare uma aula, prepare uma apostila. Porque um texto que vocês vão ver o tanto que vocês vão aprender. É assim que a gente aprende. Então, Kardec havia observado que haviam duas faculdades envolvidas. Isso é muito interessante porque esse pensamento vai surgir novamente com André Luiz. Ele vai fazer referência, nós vamos perceber, ao exercício da intuição e da doação de energia e fluidos na hora do passe. Nesse item, no 275 e seguintes, a Kardec entra por um caminho que era o assunto da época. E repetir, nós estamos colocando isso porque esse pensamento vai ser desdobrado em André Luiz. Nós precisamos desses conceitos originais, sobretudo de magnetismo. Porque André Luiz utiliza a expressão passe magnético. É uma locução. Nós precisamos entender por que magnético. De onde surgiu isso? E surgiu realmente do trabalho de Mesmer. Mesmer foi um médico que teve uma percepção aí intuitiva. Não é? Embora a gente pesquise sobre a vida de Mesmer, e quando você vai perceber de onde surgiu, como efetivamente surgiu aquela ideia nele, de impor a mão sobre a pessoa e conseguir a cura, havia, obviamente, envolvido ali uma intuição. Ele foi um espírito preparado no mundo espiritual para o exercício da mediunidade curativa. Mas não chamava mediunidade, porque não existia espiritismo. Isso aqui, o trabalho de Mesmer foi praticamente 100 anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Mesmer, ele era materialista. Era um trabalho médico, em que ele identificou a possibilidade de impor as mãos sobre uma pessoa e obter a cura.
Ele fazia isso e obtinha a cura. Depois ele teve seguidores muito ilustres, viu? Swedenborg, Immanuel Kant, que também exercitavam a prática de impor as mãos, observar isso e verificar a cura. Essa ideia era corrente da possibilidade da cura através das mãos. Ele não sabia muito bem o que era, o que se transmitia, mas ele deduziu que havia um impulso da mente, da vontade, e uma assimilação pela pessoa. Por comparação com a natureza, ele verificou que esse impulso, quando você impulsiona uma energia, que na verdade ele entendia uma ideia de fluido, não é? Alguma coisa que flui de uma pessoa para outra, e uma pessoa e o outro é capaz de absorver. Ele utilizou uma terminologia que representasse esse ato de impulsionar e de reter. Isso é imã. O imã é que faz isso na natureza. Observe o imã. Você impulsiona e o outro elemento, o ferro, não é retido. Então ele chamou isso que se doa de fluido magnético. Daí magnetismo, para expressar a ideia de que eu sou capaz de levar algo a uma pessoa e ela atrair para si. Daí é que surge magnetismo, da magnetita, enfim. E que nós somos capazes de doar isso. Então, há um fluido animal do ser humano capaz de provocar no outro a cura. Um fluido magnético. Ou seja, eu dou algo. Como eu disse, ele não sabia bem a natureza desse fluido. Mas, por comparação, ele falou, isso é magnetismo. Isso é um magnetismo, só que produzido pelo ser humano, como nós encontramos nos minerais. E tem efeito na pessoa de forma a curá-la. Ele repetiu isso tantas vezes, e os seus seguidores repetiram tantas vezes, que ele, como médico, teve a intenção de transformar isso numa especialidade médica para a cura das pessoas. E virou a coqueluche. As elites, todo mundo pesquisava magnetismo, experimentava magnetismo. E ele então idealizou, não, isso aqui vai ser uma especialidade médica. Só que ocorreu um problema. Não se conseguia o mesmo resultado para todas as pessoas, mesmo que portadoras da mesma enfermidade e sob as mesmas condições de atendimento. A questão ficou tão polêmica que o rei de França, à época, nomeou uma comissão para verificar a validade do magnetismo, do fluido animal, a existência, a possibilidade de cura. Inclusive com Benjamin Franklin, Lavoisier, o pai da química, né? Essa comissão testou o trabalho de Mesmer e chegou à conclusão que não poderia se transformar numa especialidade médica, porque não seria possível obter o mesmo resultado, um dos critérios, para pessoas diferentes
embora a mesma enfermidade e as mesmas condições de atendimento. Então, eu tinha uma pessoa com determinada enfermidade, impunha a mão, ela curava. O outro com a mesma enfermidade, no mesmo ambiente, nas mesmas condições, não curava. Eles não sabiam por quê. Nós vamos entender isso muito mais tarde com Allan Kardec. Então, como? Porque na medicina é necessário que haja um padrão. Aquilo que é considerado científico, eu repito tantas vezes e obtenho o mesmo resultado. E eles não conseguiam o mesmo resultado, mesmo com uma porcentagem de variação que seria natural, como o medicamento. Quando se testa o medicamento, as pessoas que tomam aquele medicamento vão ter o mesmo resultado, conquanto haja uma parcela que não obtenha o mesmo êxito. Existe o efeito placebo, mas isso faz parte daquilo que se considera como efetivo, científico, portanto, e um medicamento aceito. A própria variação faz parte da testagem, ela até valida aquele procedimento que está sendo adotado, porque nós estamos lidando com seres humanos e efetivamente ocorre uma variação na assimilação do corpo de cada um através do medicamento que recebe. Mas há uma porcentagem em que, se repetidas vezes for feito, vai dar o mesmo resultado e, portanto, aquilo é admitido como científico. Com o magnetismo isso não acontecia. Então, como o resultado variava ao infinito, essa comissão disse: isso não existe. E aí o mundo caiu, né? Porque Mesmer, inclusive, sofreu muito, ele foi ridicularizado. Falaram que ele era charlatão, que aquilo não existe. Mas os pesquisadores que faziam o procedimento viam o resultado, não tinha charlatanismo ali. Só que realmente não se teve. Meus amigos, essa discussão se mantém até hoje. Isso é lá de 1770 e pouco, mas ela permanece até hoje. A existência ou não da possibilidade de cura pela imposição das mãos, não é? Fora do meio espírita. Porque, na verdade, nós temos realmente aquilo que Mesmer chamou de fluido animal, fluido magnético. Uns mais, outros menos. Isso é da natureza humana. Tanto é assim que o próprio Kardec, e vocês vão de lembrar na biografia dele, a primeira vez que ele foi chamado para assistir o fenômeno das mesas girantes, ele não foi. Por que ele não foi? Porque ele acreditava que as mesas se movimentavam por efeito de magnetismo animal, ou seja, nós somos capazes de impulsionar objetos. Ele falou: não, isso eu já sei, isso é magnetismo. Quando ele foi assistir a sessão, é que falou: epa, tem alguma coisa além aqui, porque existe uma inteligência. Aí foi além do magnetismo. Aí ele desvenda o mundo espiritual. Aí ele supera o magnetismo, porque ele percebeu algo além de forças puramente materiais, mas espirituais. Ele espiritualizou o procedimento dos magnetizadores. Ele causou uma evolução no pensamento. E isso é natural no progresso do ser humano. A natureza não dá saltos. Nós vamos observar no desenvolvimento do pensamento humano, sobretudo nas nossas relações uns com os outros, com Deus, com o plano espiritual, que desde os tempos das cavernas tem-se uma concepção embrionária de Deus, da relação com o mundo espiritual. Só que ela era inicialmente anímica.
Ou seja, a percepção de divindade que se tinha era da natureza. Os deuses, não é? Do sol, da chuva, era aquilo que se via e que se não se explicava. Com o amadurecimento das sociedades, sobretudo com a estabilização das pessoas em cidades, o domínio da natureza pela agricultura, não é? A formação das pequenas cidades, as pessoas também foram tendo um amadurecimento e compreendendo que existia a natureza, mas começou-se a ter uma consciência de si, da sua própria individualidade. No momento em que o ser humano tomou consciência da sua individualidade, ele começou a olhar para esses deuses de forma diferente. E ele se identificou num Deus. Aquilo que nós vemos no Egito, vários deuses, na Índia, vários deuses, na Mesopotâmia, vários deuses. Teve um povo, o povo judeu ou hebreu, que avançou no processo e teve uma percepção única, a sua identidade com a divindade. E surgiu o monoteísmo. O que representou um progresso no conhecimento acerca da vida espiritual. Inicialmente, um conhecimento de divindade rudimentar. Um Deus que é a imagem e semelhança do homem. É assim? O texto não, mas o texto não é assim. Um Deus, vocês percebem, vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Estou brincando. É o contrário. Eu errei? Não, falei de propósito. Não foi pegadinha, não. Porque realmente o texto fala: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas a construção, na verdade, da divindade não foi assim. Ela foi o contrário. Deus foi feito à imagem e semelhança do homem. Porque, na verdade, isso era o possível. E foi um avanço. Porque daquilo que era difuso de vários deuses, passou-se a ter um Deus só. E ele se identificou com Deus. Conquanto a frase seja o contrário. Mas houve uma identidade. Você vai perceber, Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º. Quer dizer, um Deus que cansa. Nós vamos encontrar registro da a face de Deus, a boca de Deus. O homem passou a conversar com Deus. Abraão conversava com Deus. Então, era natural que ele projetasse em Deus aquilo que ele conhecia, só que não da natureza mais, mas de si. Esse pensamento foi a base para a vinda de Jesus, porque foi o único povo monoteísta. E representou avanço no conhecimento acerca da vida espiritual. Mas foi um conhecimento ainda rudimentar. Por isso é que a gente vê esses registros bíblicos dessa forma. Não é? Do Deus barbudo. A visão antropomórfica da divindade representou um grande progresso para o homem. Até que a gente chega em Jesus. E aí há a transcendência. Porque nós compreendemos um outro tipo de divindade. Houve um avanço, mais um passo, desde Abraão até Jesus, em que ele mostra aí um Deus completamente diferente. Quando ele diz Pai Nosso,
ele transcende e mostra a espiritualidade num plano diferente, de uma relação com o mundo espiritual, não tão comercial, não é? Como as pessoas iam aos oráculos, não é, para resolver problemas pessoais, problemas políticos. Você vê que as consultas aos oráculos, que é aquele mediunismo, que aliás é uma palavra criada por Emmanuel, mediunismo oracular, era aquele mediunismo um tanto quanto conturbado, em que as forças dominavam o médium. Com Jesus, o médium passou a dominar as forças, porque o médium passou a ter controle sobre o processo. Está ficando claro ou está confuso isso aí? Jacó, por que você está falando disso? Porque nós entendemos o magnetismo. Porque a questão é processual. E muitos de nós na humanidade estamos em faixas ainda primárias do conhecimento. Até que a gente chega no Espiritismo e passa a ter uma visão mais transcendente ainda. Só que, curiosamente, Kardec retoma o pensamento crístico, porque esse pensamento de Jesus é o grande referencial da humanidade, que acabou se perdendo com o cristianismo, se envolvendo em várias questões que nós conhecemos historicamente. Por isso que o compromisso do Espiritismo é nos trazer o conhecimento acerca de vida espiritual e reviver o pensamento de Jesus, que foi o grande ápice na questão da própria espiritualidade que Allan Kardec vem explicar, e do comprometimento moral com o fenômeno. Porque fenômeno por fenômeno nós vamos encontrar em todos os ambientes. Então, nós fizemos referência a essa abordagem evolutiva para mostrar que o magnetismo representou um avanço. Mas Kardec observa que mais um passo seria necessário ser dado. Porque aí ele agrega ao trabalho do magnetizador, que muitas vezes era puramente materialista, econômico, de resultado incerto, a presença dos espíritos, e ele chama de mediunidade de cura. Aqui no item, ele faz algumas perguntas aos espíritos, e ele obtém respostas muito interessantes. Quando ele indaga do trabalho do magnetizador. E os espíritos ele pergunta assim: o magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficácia? Olha a resposta dos espíritos: faria coisas que consideraríeis milagres. Ou seja, o trabalho do homem, da energia humana, associada à dos espíritos, daria um resultado muito superior. Mesmer, depois de desencarnado, manifesta-se, e é anotado na Revista Espírita por Allan Kardec, uma mensagem de Mesmer, em que ele diz que além do magnetismo animal, há um magnetismo espiritual muito superior. E acima de tudo, o amor de Deus por todos nós. É exatamente esse pensamento que os espíritos colocam aqui para Allan Kardec. O Mesmer, no mundo espiritual, ele avança no próprio entendimento do trabalho que ele fazia. Vou chegar lá. Estou indo passo a passo. Como dizem os espanhóis, despacito. E não é a música. Devagarinho. Eu sei que esses conhecimentos são básicos para muitas pessoas, mas essa visão processual da evolução do pensamento espiritual, a gente precisa entender para tirar certas ansiedades e algumas disputas.
Meus irmãos, esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje é dos mais polêmicos hoje no movimento espírita. O problema do magnetismo e do espiritismo. Isso é assunto de divisão de grupo. Então nós temos que ter muito equilíbrio no tratamento dessa temática e vemos isso aqui com muita razão, com muito bom senso, para a gente ter uma visão clara do qual é o pensamento de André Luiz, que é a proposta do estudo de hoje. Ele está embrenhado no pensamento de Kardec, e o pensamento de Kardec representa uma evolução de tudo aquilo que nós conhecemos de alta espiritualidade, desde os primitivos para chegar no espiritismo, passando pelo magnetismo, chegando no espiritismo e avante. Porque o nosso destino é a alta espiritualidade. Nós estamos fadados a espiritualizar o que é humano. Se nós não tivermos essa concepção, nós não conseguimos entender a prática espírita. Porque a prática espírita precisa atingir o ideal de Allan Kardec, senão ela não será espírita. Que é espiritualizar procedimentos. Por isso que eu fiz essa breve análise, não é? Para mostrar que o magnetismo, ele foi uma etapa. Embora muitos ainda se mantenham nesta fase. Porque a natureza não dá saltos. E eu não posso violentar consciências e querer que o outro faça o que eu acho que ele deve fazer. Porque nós todos aqui precisamos concluir como? Porque alguém disse? Não. Pela minha própria busca do conhecimento, é o que Allan Kardec nos sugere. Ninguém convence o outro do espiritismo. A pessoa precisa se convencer, buscando as fontes seguras de conhecimento espírita. Porque se eu pegar uma fonte que não é espírita, aí eu crio uma confusão. Se eu não entender essa evolução processual do conhecimento espiritual no planeta Terra, eu ainda vou ficar lá com os deuses oraculares e místicos da Grécia, do Monte Olimpo, que foi uma etapa importante na construção do pensamento humano. Antropologicamente, nós precisamos ter esse entendimento. Eu sou professor de faculdade, não querendo ser professoral, mas quando a gente entra na aula de história, no direito, os meninos querem morrer. Eu vim aqui para aprender lei, não vim aqui para aprender história. Mas se você não entender a história da construção das leis, do pensamento, você não entende por que uma lei foi, uma constituição foi elaborada. Quer dizer, para eu entender o pensamento de Allan Kardec, o pensamento de Allan Kardec não está solto no ar. Isso foi uma construção que vem evoluindo com o próprio ser humano. Estou reforçando isso porque nós temos que fazer um esforço de nos ajustarmos ao pensamento de Allan Kardec. Com muito cuidado, para que a gente não crie uma visão antropomórfica novamente do pensamento de Allan Kardec. Porque é fácil fazer isso, sem a gente querer. Eu crio um método de trabalho mediúnico, eu crio um método de paz que eu acho eficiente. É a mesma coisa de eu fazer um Deus à minha imagem e semelhança, embora diga que Deus é que fez o homem à sua imagem e semelhança. Foi uma dedução. Por isso é que Deus é vingativo, Deus protege o meu povo, o meu Deus, o seu Deus. São expressões que mostram essa visão ainda antropomórfica e parcial de uma divindade. Quando Deus diz a Abraão que os seus descendentes, não é, a sua posteridade atingiria o mundo inteiro, ele estava falando, na verdade, daquela percepção mediúnica que se espalharia por toda a terra, e não de uma posteridade humana, de tribos. Não é como se pretendeu naquela época. Na verdade, o pensamento é que se espalhou. Então nós estamos numa fase muito importante
de espiritualizarmos tudo que é humano. Essa expressão é de Emmanuel. E a gente, às vezes, materializa o que é espiritual. Faz o contrário, acreditando que tudo que é metafísico é espírita. Nem tudo que é metafísico é espírita. Nem tudo que lida com energia é espírita. Espírita é aquele que segue os preceitos de Allan Kardec. Isso não é ortodoxismo, não é visão estreita, mas é uma análise científica da matéria. Para vocês verem que poucas linhas nos leva a reflexões bastante abrangentes, e Allan Kardec então avança na questão do estudo do magnetismo. Eu vou retomar a temática quando entrar diretamente no pensamento de André Luiz. Mas aqui, um outro elemento muito importante do nosso estudo, e que André Luiz desenvolve, é a percepção desse fluido. Fluido é que flui. Na verdade, fluido cósmico é matéria. Quando a gente lida com fluido, nós estamos lidando com matéria, em estado que a gente não conhece, não domina. A física está caminhando para conhecer essa matéria que é básica, o éter, não é? Que se espalha pelo universo todo, e que os espíritos deram notícia a Allan Kardec, que ele chamou de fluido cósmico universal, mas é um estado de matéria ainda inabordável, que chamou de fluido, podia ter dado outra palavra, porque a ideia de fluido é que flui, não é? Mas vai mais além, adiante disso, porque é um estado de matéria altamente maleável, que dá origem a tudo que a gente conhece, desde esse estado de matéria mais denso do nosso plano, até os estados de matéria que vão ao infinito, conforme o plano evolutivo de cada grupo de espíritos. Que a matéria acompanha o espírito em todos os estados, são os dois elementos gerais, em todos os níveis, matéria e espírito. Então chamou fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico? Resumidamente, é um estado de matéria originário, que dele vão sofrendo transformações. Muitas pessoas discutem a expressão, mas você tem que observar a ideia, porque as palavras, não é, que os espíritos permitiram que se chegasse até nós, que melhor expressa a ideia, são essas, por falta de terminologia. Os espíritos dizem isso o tempo todo. Nós não temos palavras para explicar exatamente como é que é esse estado de matéria. Então ele colocou fluido cósmico universal, que são 3 palavras que dão a ideia da generalidade, universalidade, e esse estado, que seria algo que flui, ainda inabordável. É com essa matéria que se trabalha no passe. É essa matéria que é a base para a construção do nosso perispírito. É com ela que nós vamos lidar, impulsionando pela nossa vontade, pelo nosso pensamento. Nós aprendemos com Allan Kardec na Gênese que os espíritos manipulam os fluidos pelo pensamento. Todos os espíritos, de forma consciente ou inconsciente. Isso é da natureza humana, a alteração da natureza do fluido conforme o seu estado psíquico. Esse conhecimento básico de alteração do fluido pelo pensamento se tornou a grande descoberta da ciência na atualidade. Porque como nós temos um corpo decorrente do fluido cósmico, portanto fluídico também, chamado perispírito, que é o amálgama entre esse estado de matéria e espírito, é nele que se concentram todas as atenções para a efetividade da cura e para o surgimento das doenças. Embora a ciência não admita ainda a existência do perispírito, salvo homeopatia e alguns outros ramos,
um corpo energético ou conhecimentos orientais, mas se sabe que a mente atua sobre o corpo. E o caminho é perispírito. E aí vai uma observação muito importante, mencionada pelo próprio André Luiz no livro no Missionários da Luz, quando ele estuda desenvolvimento mediúnico, no capítulo 3. Ele diz que eles, os espíritos, não conseguem efetivamente dizer onde termina corpo, onde começa perispírito e onde está o espírito. Na verdade, nós somos um agregado energético, fluídico. Isso se mistura. Essa expressão corpo, perispírito e espírito, isso é didático. Inclusive Kardec até diz isso. Quando eles observam isso no mundo espiritual, de lá para cá, você não vê a divisão. Teve sempre um tema que sempre me chamou a atenção, e acredito que chama a atenção de vocês, e que tem a ver com a nossa temática, que é a influência moral do médium nas comunicações. Por que a moral interfere numa comunicação mediúnica? Não deveria. E não interfere. Para o fenômeno em si, a parte moral do médium não interfere. Tanto é que pessoas destituídas de qualquer princípio ético ou moral são capazes de produzir fenômeno mediúnico. Há um tema que é quase que um tabu, e quando a gente começa a falar nas formações continuadas, não é? Nos estudos que se faz, no seminário, tem gente que torce até o nariz. É o tal do estudo. Toda vez que eu vou, o povo fala, para esse seminário, manda eu estudar. Só fica mandando eu estudar, estudar. Eu trabalho há 40 anos na mediunidade, nunca estudei e não vou estudar. Para que estudar? É uma boa pergunta. Para que estudar? Para que estudar? O que o estudo provoca e por que a parte moral interfere na comunicação? Não interfere, a parte moral não interfere no fenômeno, mas interfere na qualidade do fenômeno. Quando você estuda o tema em O Livro dos Médiuns, você vai ver isso. Interfere na qualidade do fenômeno. Erasto vai explicar que quando a pessoa tem a mente tumultuada, o pensamento deles como que atravessa uma atmosfera inóspita. Então ele não atinge o objetivo, o propósito, porque a pessoa fica incapaz de traduzir o pensamento dos espíritos. Então a parte moral interfere na qualidade, quer dizer, os espíritos superiores não conseguem transmitir as mensagens porque é a mente da pessoa. Por isso André Luiz diz no capítulo que eu mencionei agora há pouco, o problema do sexo desequilibrado, a alimentação desequilibrada, o tóxico. Por que isso interfere na mediunidade? Não no fenômeno, mas interfere na mente, porque não há separação de mente, perispírito e corpo, é uma unidade existencial. O que eu penso, eu reflito no corpo. O que eu faço no corpo atinge a mente. Se eu tiver uma conduta física desequilibrada, eu desarmonizo a minha mente, pela íntima ligação de mente, perispírito e corpo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o corpo, porque o meu corpo é um agregado energético. Um medicamento que eu tomo, um álcool utilizado, a energia sexual desequilibrada afeta a bioquímica orgânica, o metabolismo orgânico. Isso atinge a mente, que por reflexo volta num circuito fechado e estabelece uma alteração metabólica. E isso gera doença. O doente
cria a própria doença. Cadê o passe, Jacó, que você não falou até agora? Eu estou falando de passe. Porque isso é que é estudar. Eu estou falando de passe. Porque essa é a base do passe. Se eu não tiver essa compreensão, eu não entendo o passe. Porque o estudo me permite 3 coisas que é grande. Para que estudar? Para eu entender. Entender o quê? O que eu tenho que entender? Eu tenho que entender 3 coisas. Eu tenho que ter compreensão de 3 coisas. Ou o estudo me leva a 3 compreensões. Primeiro, a compreensão de mim mesmo, da minha existência, da minha individualidade. Me dá a compreensão do meu existir. Cogito ergo sum, quer dizer, eu existo, o meu propósito. Eu começo a me entender e me aceitar. Porque tem gente que não se aceita. Tem uma dificuldade existencial. Coloca no exterior os seus problemas, quando na verdade ele é interior. Eu tenho uma amiga que fala assim: quando eu desencarnar, eu quero chamar meu anjo de guarda, botar ele sentado do meu lado, bater na mesa e falar assim: eu quero saber por que você deixou eu passar na vida tudo o que eu passei. A culpa é do anjo de guarda. Por que você deixou eu sofrer tanto? Falta de estudo. Porque o problema não é o anjo de guarda, o problema é ela, o jeito que eu encaro a vida. Mas o estudo melhora a minha compreensão da vida, as minhas relações exteriores. Por que eu estou encarnado onde eu estou? Daí Kardec dizer que o tema que nós devemos mais estudar é reencarnação. A gente estuda pouco reencarnação, porque o estudo aprofundado da reencarnação me dá uma melhor compreensão da minha existência. Por que eu estou aqui passando pelo que eu estou? Eu virei para ela e falei assim: eu queria ver esse papo seu com seu anjo de guarda. Ia ser ótimo. Anjo de guarda ali sentado, o mentor. E ela insatisfeita. Mas por quê? Porque não estuda. Aliás, essa senhora tem algumas... Ela começou a estudar a doutrina um pouco mais tarde, mas é estudiosa. Ela tem umas colocações que ela falou assim: Jacó, você vem aqui em casa, eu quero conversar com você. Tem um livro que vocês adoram. Vocês espíritas, fala assim. O livro é péssimo. Eu nunca vi um livro que tem absurdidades. Eu fiquei assim, não é? Fui lá para saber que livro é. A senhora já quase 70 anos, um pouco mais. Aí cheguei lá na casa dela, ela me mostrou. É esse livro aqui. Quando eu olhei, era Nosso Lar. Eu falei: mas minha irmã só vai me desculpar, isso é um best-seller, todo mundo ama, virou filme. Não, esse livro tem erros terríveis. Eu falei: então me mostra. Ela falou: o primeiro erro é que o André Luiz estava preso em Nosso Lar. Eu falei: onde a senhora viu isso? André Luiz preso em Nosso Lar? Não, nunca ficou preso. Ficou. Veja aqui, ele pediu para visitar a família. O que mandaram ele fazer? Trabalhar. Então ele estava preso lá em Nosso Lar. Eu falei: não, ele não estava preso em Nosso Lar. Aí vai explicar para ela: não, nada disso. Olha, agora eu gostei de uma coisa. Eu falei: o quê? Umbral. Eu falei: também a senhora é a única, né? Eu quero ir para o umbral depois que eu morrer. Eu falei: por quê? Porque lá a gente entra e sai a hora que quer. Se eu quiser vir aqui em casa, eu volto para lá. A pessoa não entende as coisas, é porque falta uma base de sensibilidade. Tem outras pessoas que não. Uma outra virou para mim e falou assim: tinha terminado de ler o livro E a Vida Continua. Ela falou: agora eu já sei. Se eu estiver doente, internada, e de repente eu dormir e acordar num quarto amplo, branco, pedir para ver minha família e falarem: depois já sei, morri,
não tem problema, eu vou ficar tranquilo. Quer dizer, cada um vai fazendo. Mas o estudo nos leva ao entendimento da existência. E uma terceira coisa, melhora as nossas relações com Deus, nos dá entendimento da divindade, aquela lei de adoração falada por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que é, na verdade, uma síntese dessa análise antropológica que eu fiz no início da nossa abordagem. A lei de adoração, que é evolutiva, que na verdade está embrenhada no próprio trabalho do passe. Quando eu compreendo a ação dos espíritos e o meu papel nesse contexto de médium. Porque esses conhecimentos se associam. Então eu preciso estudar. O estudo melhora o ser. A doutrina espírita não veio para o fenômeno. A doutrina espírita veio para espiritualizar o fenômeno, não foi para produzir fenômeno. Como melhorar o fenômeno? Melhorando o ser humano. O Espiritismo veio para a melhora do ser humano, conduzi-lo à alta espiritualidade. Aí o fenômeno modifica-se. Resumindo o que eu acabei de falar, o fluido perispirítico, para designar perispírito, constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Mas, como vimos, é uma unidade. Enquanto aquele se acha unido ao corpo, serve-lhe de veículo ao pensamento para transmitir o movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sob a impulsão da sua vontade, e para fazer que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriores produzem. Servem-lhe de fios condutores os nervos, como no telégrafo, ao fluido elétrico serve o condutor do fio metálico. Essa síntese vai ser desenvolvida por André Luiz, nós vamos ver na questão do estudo dos centros de força, elementos essenciais do próprio perispírito. Então, nós movimentamos um braço por determinação do pensamento. O braço orgânico se levanta porque está unido o espírito ao corpo pelo perispírito. Tudo o que eu penso repercute no corpo. Eu disse o gesto grosseiro de movimentar o braço, mas o metabolismo orgânico também está submetido à vontade do pensamento, porque nós temos um sistema que funciona no nosso organismo de forma automática, o sistema simpático e o parasimpático, que embora funcionem sem a minha vontade consciente, mas o seu funcionamento é determinado pela minha mente. Porque nós temos departamentos na mente que coordenam o nosso organismo de forma automática. Nós temos um nível cognitivo, mas um nível basal de pensamento, que determina todo o desempenho orgânico, sobretudo atuando no chamado sistema límbico, onde o hipotálamo, como elemento central, estabelece toda a movimentação endócrina e, a partir daí, o desaguar do funcionamento mais harmonioso ou menos harmonioso do nosso organismo. Assim, André Luiz cria uma imagem de uma casa com 3 níveis e que a medicina recentemente tem chamado de cérebro triuno, com departamentos ou regiões morfofisiológicas que expressam esses vários níveis do pensamento. Então nós temos uma parte automática, fruto das nossas várias reencarnações. Por isso eu preciso estudar a reencarnação ao estudar o pensamento, porque eu caminho num automatismo acentuado, muito mais acentuado do que eu imagino. Porque é o hábito
E esse hábito determina o funcionamento das minhas células. É exatamente essa construção reencarnatória minha que vai determinar um corpo mais saudável ou menos saudável nesta encarnação. Portanto, a base de todo equilíbrio mental, de todo equilíbrio fisiológico, está onde? No espírito, expressando aqui a mente. Porque o espírito se manifesta através da mente. Então é na mente que se concentram todas as nossas atenções quando nós quisermos estabelecer qualquer fator curativo. Por que passe magnético? O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular nos domínios da mediunidade, capítulo 17 de André Luiz. Essa definição, ela é a síntese de tudo que nós analisamos até agora. Porque quando há uma transfusão de energia, toda vez que a energia circula, cria-se um campo eletromagnético, daí magnetismo. Que Mesmer não sabia bem o que era, mas sabia que era algo que era capaz de impulsionar e ser atraído. Portanto, magnético. Todo passe é magnético. Por quê? Porque há uma circulação de energia. A expressão magnético não quer dizer que existam outros tipos de passe, mas é a definição da natureza do que está sendo transmitido. Porque às vezes a gente ouve dizer o passe especial, o passe espiritual. Mas a designação de André Luiz e de outros espíritos é passe magnético. Porque ele é espiritual, não é? Não seria muito apropriado a especial, porque não tem algo diferente do comum. Por eu falar que algo especial, teria que ser algo que é comum. Mas, na verdade, é genérico. A expressão é genérica. Todo passe é magnético, porque todo passe é uma transfusão de energia e cria um campo eletromagnético. Daí a expressão passe magnético. Nós vamos ver um pouco mais que, na verdade, eu tenho a vontade de impulsionar essa energia. Junto dessa energia vai o fluido vital, que ajuda na recomposição, alterando o campo celular. Por que altera o campo celular? E aí nós vamos ver o mecanismo do passe. Altera o campo celular porque afeta o pensamento. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. O pensamento do médium, do aplicador do passe e do paciente. Porque aqui, ainda nos domínios da mediunidade, a mente reanimada reergue as vidas microscópicas. Então, qual é o foco da minha preocupação no momento do passe? A vida microscópica ou a mente? Compreenderam a pergunta? O que tem que ser reanimado? A vida microscópica ou a mente? É a mente que reanima a vida microscópica. O que eu faço no momento do passe? Eu reanimo a mente, porque o pensamento influi na doação dos princípios curadores. Quando eu reanimo a mente pelo passe, quem estabelece a cura? Entenderam a minha pergunta?
Não, hoje estamos acadêmicos aqui, né? Eu perguntando. É o intervalo, daqui a pouquinho. O que eu perguntei? Vocês estão afiados, hein? Como é que foi a pergunta? Quem estabelece a cura? Interessante isso, não é não? Já refletiu assim? Acredito que sim, não é? Mas vamos avançando. A mente reanimada reergue a vida microscópica. Então, quando eu estou num trabalho de cura, eu tenho que ter foco na vida microscópica ou na mente? Segundo André Luiz, na mente. Porque eu reanimo a mente. Ué, então quem promove a cura? Quem promove a cura é a mente reanimada. Então toda a minha ação curativa é no corpo ou na mente? É na mente. Então quando eu foco o passe na mente, eu estou agindo conforme a percepção dos espíritos superiores. Mas quando eu foco a cura no corpo, eu altero o caminho natural. Então quem é que cura? É o indivíduo que se cura. Não é o médium que o cura. Quem é o protagonista no processo da cura? É o médium ou o paciente? É o paciente. Aí altera a minha percepção do procedimento de cura. O foco não é o médium. O foco é o próprio paciente. E onde é que está o espírito, Jacobson, aí? O espírito é o agente. Mas o chamado paciente, na verdade, é o polo ativo no procedimento. Porque o que o espírito vai fazer? Ele vai doar princípios curadores para que a mente se reanime. E é ela que promove a alteração da própria estrutura fisiológica. Então, todo estudo de passe deve concentrar suas atenções na mente da pessoa. E se eu quero ajudar uma pessoa a se curar, eu preciso auxiliá-la a mudar a mente, reanimando-a com princípios curadores, a energia e os fluidos. A força mental conjuga substância e energia na produção dos recursos de apoio à existência e dos elementos reguladores do metabolismo. Olha o que André Luiz está dizendo em Mecanismo da Mediunidade, que a força mental, ela conjuga substância e energia na produção de recursos de apoio. Então o médium, ele será apoio à existência e dos elementos reguladores do metabolismo. É apoio ao paciente. Então, o passe é externo? Sim. Mas ele vai ser um elemento que vai dar força ao indivíduo para que ele promova a sua cura. Isso é uma inversão de visão extremamente importante para nós estudiosos da temática. Porque eu tiro o foco do médium e o transfiro para a pessoa. Ela é responsável pela própria cura. Por isso é que a pessoa toma passe e às vezes não tem a melhora desejável. Que era o problema de Mesmer. Por que não tinha o mesmo resultado? Só que não é só uma questão psíquica. Nós temos que considerar também o fator reencarnatório. Porque para muita gente a doença é o medicamento. Então ele não vai se curar.
Porque ele pediu no mundo espiritual, e é muito comum a gente fazer esse pedido, que tirem de nós toda possibilidade de cura, para que eu viva no plano físico o mais tempo possível com aquela doença, porque aquilo vai ser útil para a minha alma, para a minha mente, para a minha mudança psicológica. Então a doença vai perdurar. Não é que o passe não é efetivo, é que a pessoa não pode se curar. O estudo do passe, meus amigos, deve aumentar a nossa fé. Eu vou falar de fé nos seus 4 tipos e âmbitos nesse processo evolutivo que estamos analisando, depois do intervalo. Foi dado 15 minutos, mas pode ser 20 minutos. Porque somos muitos, eu sei que vocês já estão um pouquinho cansados. Por agora, muito obrigado.